Tomás Ogaíbe para mais um podcast Pior é que é verdade. Na verdade é pior que é verdade, né? O pessoal, mas é como o amazonense fala errado, mas é tão bacana, né, cara? Porque no nosso cotidiano a gente fala pior é que é. Milton Cunha veio aqui com a gente e aí ele também é do norte. Ele não falou pior que é verdade nenhuma vez, ele fala pior é que é. Eu falei, cara, deixa, bora rir, bora deixar legal. Aqui conosco mais uma vez a nossa âncora, princesa, né? Vai ser princesa do podcast sempre, porque o nome dela é igual da princesa Isabel, tem 50 nomes. Marcela, Maria, Lago, Paiva, aí vai embora. Antigamente a brincadeira era .com.br no final. Né? Então... A gente para no Marcela para também não estender muito a conversa. É verdade. Meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui comigo, dois grandes irmãos. O Jeff, para quem tá mais próximo é o Jeff, né? Mas é o Dr. Jefferson, né? Dr. Jefferson Medeiros. E aqui do meu lado o Cris, que é o Dr. Cristiano Paiva também, né, cara? Então, né, salvaguardado aí todas as honrarias devidas. Vou dar uma lida aqui no currículo deles, cara, rapidinho, só para vocês entenderem sobre o que a gente vai conversar. Isso. Agora, só para deixar o negócio mais instigante, nosso objetivo aqui é instigar o bate-papo, né? Isso. Eu vou ler o currículo e vocês, com certeza, aí na telinha, vão achar que a gente vai falar sobre área médica. Estamos com duas pessoas aqui da área de saúde, né? Mas eu vou já dizer sobre o que é o nosso bate-papo e você, caramba, os caras estão falando sobre isso, né? Mas vamos lá, vamos fazer aqui o suspense. Então, o Dr. Jefferson Medeiros, ele é cirurgião de cabeça e pescoço, especialista em tireoide, triatleta, comunicador, fundador e idealizador do Jeff Podcast, né? Orienta médicos no posicionamento de marketing digital, né? Traduzindo conteúdos em linguagem clara, acessível, fortalecendo a conexão entre médico e paciente. Possui residência em cirurgia de cabeça e pescoço pelo Hospital do Câncer de Goiás. Estágio em Head and Neck Oncology pela University of Toronto, no Canadá. Mestrado em cirurgia pela Universidade Federal do Amazonas. Atualmente é o 4º vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. E é professor da Universidade do Estado do Amazonas, o cara com currículo realmente extenso e fantástico. A gente dá para disputar com o André. É que ainda não falaram do Cristiano, calma aí, que o Cristiano meu é humilde. Ele mandou um resumo, é gigante, como a gente fala aqui no Amazonas, é maceta, né? Maceta mesmo. Eu vi. Mas vamos lá, Dr. Cristiano Paiva é graduado em medicina, tem residência em cirurgia geral pela UFAM, residência em... Eu vou dar só uma resumida, tá, Cris? Não. Porque é muita coisa. Se não o podcast, a gente vai embora, Cris. Vai só... Não puxa o látice do Cris, não, senão a gente não acaba. Mas vamos lá, residência em urologia pela FAMERP, né? Não é isso? Uhum. Hospital de Base da São José do Rio Preto, fellowship em urologia pela Unifesp, fellowship em laparoscopia e edurologia pela Unifesp, doutorado em uro-oncologia pela Unifesp também, docente da UEA, docente da UFAM, uma experiência enorme aqui no currículo dele na área de medicina. E a gente está com esses dois caras aqui, sabe para quê? Para falar sobre empreendedorismo, para falar sobre negócio. Mas, professor, o senhor é administrador, estudou formalmente administração, especialização, mestrado, doutorado na área, também advogado, toda uma base para falar de negócio. Por que o senhor trouxe dois caras da área de saúde para falar sobre empreendedorismo? Porque o foco aqui é a gente mostrar que em todas as áreas, se você trabalha de maneira correta, com foco no cliente, né? Trabalhando com planejamento, e a gente trabalha nas funções básicas, planejamento, parece coisa de aula de TGA, mas não é só isso, isso tem uma função. Lógico, sim. Uma hierarquia dentro do processo de gestão, planejamento, organização, direção e controle. A gente consegue se debruçar sobre isso, mas na prática você consegue ver isso de uma maneira muito mais contundente, muito mais aprofundada. E a gente trouxe eles aqui justamente para isso, para ouvir como os cases dos dois são cases extremamente positivos, de sucesso, podem ajudar outros profissionais que, por exemplo, se formam em medicina, odontologia, enfermagem. No meu caso também, que eu tenho colegas de turma que estudaram direito, fizeram faculdade de direito e estão tendo dificuldade para abrir o seu escritório, para abrir o seu consultório e realmente captar clientes e ter sucesso.
E aí a gente quer ouvir vocês, deixar a bola aí na cara do gol pra gente ver, eu acho que, não sei quem pode... Eu queria começar porque eu e o Cristiano, eu acho que em menos de um mês ou um pouco mais de um mês a gente está junto, estamos juntos no... Primeiro a gente foi pro rádio, agora a gente foi pro podcast. E as pessoas entenderem que, primeiro, eu e ele, a gente sempre teve uma ligação. Engraçado. Todas as vezes o que ele aprendeu, a gente sentava e falava assim, Cris, eu tô querendo fazer isso, o que você acha? E ele me falava. Sempre teve uma cordialidade, um coração muito grande. E a gente nunca teve dificuldade nenhuma de dividir nada. E às vezes eu passava e falei, Cris, cara, aprendi um negócio. Isso. Porque eu via o Cris, eu não vou entregar a idade dele, ele foi meu preceptor de residência. A cara dele tá mais nova. Ele foi preceptor de residência, mas ele era muito jovem, ele era recém-formado. Mas eu acho que assim, o coração do Cris sempre de me ajudar e de ensinar para as pessoas. E eu acho que o mais gostoso, Cris, é quando a pessoa vem de coração e quer, né? E você sempre foi essa pessoa. Mas é muito interessante porque o Cris foi quem começou primeiro. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, Cris. Como é que você começou? Antes de mais nada, quando você me convidou, Cristiano, bora fazer isso aí foi lá no consultório, trocando ideia, batendo papo. A gente vai pra consulta, demora... Tipo assim, graças a Deus ele tá muito bem, assim, ó, 5 minutos falando dele e o resto é falando de empreendedorismo, né, de estratégia, etc. Mas quando a gente falou assim, vamos fazer um podcast disso aí, qual a primeira coisa que eu falei? Bora chamar o Jeff. Bora chamar o Jeff na hora, na hora. Bora chamar o Jeff. Por quê? Porque essa conexão, eu falo que não é conexão, é mentalidade. A primeira coisa que eu acho que tem que ser colocada em pauta é que é para a pessoa vencer como empreendedor, a primeira coisa é a mentalidade. Tem a mentalidade empreendedora, né? Aberta para novos conhecimentos, para desafios, para trabalhar em equipe, para escutar muitas vezes uma opinião que se a pessoa não tiver um jogo de cintura, porque muitas vezes a verdade chega meio impactante, né? Não é não, Jeff? Quantas vezes? Chega doída, né? Exatamente. Você está crente que aquilo ali está super certo, que você vai arrebentar a boca do balão, que você vai alcançar muita gente, que você vai ser próximo, etc. Está o caminho totalmente errado. Principalmente, o Jeff depois pode até comentar, porque ele está com muita experiência nisso aí, no mundo digital. Você tá, na sua cabeça você está fazendo tudo certo, só que o seu público não enxerga desse jeito, não, Jeff? Não, quando a gente vai falar sobre empreendedorismo dentro da área da saúde, não é diferente de qualquer um outro. Você tem que se preocupar até porque você vai quebrar, você vai errar. A gente estava conversando aqui antes exatamente sobre isso. Você erra mais do que acerta. As pessoas só vê as cachaças que nós tomamos, né? Mas não vê o estômago que a gente leva, não é isso, Cris? Mas é bom até, desculpa eu te interromper, Jeff, assim, só pra gente salientar isso com muita veemência. A pessoa vai errar muito pra caramba. Por exemplo, quantos negócios a gente vai ter que abrir e fechar de repente para poder aprender, para poder dar certo? Tá? Não é só teoria prática no processo. Né? Quantas vezes, e aí aqui no Brasil a gente vê muito isso, a maioria das pessoas querem ter a vida que tu tens, levar a vida que tu leva, ter o teu carro, o teu apartamento, os bens que tu tem, viagens que você faz, mas não quer trabalhar o que tu trabalha. Não, e eu pego muito quando a gente vai trazer agora para o digital, o que acontece? Dentro da área da saúde, o Cristiano foi o primeiro cara que veio para o Facebook. Então, ele veio conversar e eu demorei a entender. Quando você vai ter seu consultório, seu negócio, você tem que saber qual é o público-alvo. Quando você está com o seu público-alvo muito certo, correto, você tem que falar com esse público-alvo. Então, assim, se eu pego um público que é A+, se eu pego um público que é classe C, se eu pego um público que é classe D, eu tenho que falar de formas diferentes. Exatamente. Então, quando eu via o que o Cristiano fazia, que eu não entendia lá atrás, quando eu entendi o que era um público-alvo, eu falei assim, ele está conversando com o público-alvo dele, que é diferente do meu. Então, o jogo todo que as pessoas não entendem é assim, eu vou, para quem é sua consulta, para quem tem dinheiro para pagar, não é isso. Não. Eu que escolho o paciente que vai para o meu consultório. Não é que a máxima é o seguinte, vai ter paciente que vai chegar lá que não é aquele perfil que eu desenhei. Mas eu vou fazer a minha rede social para o perfil que eu quero, eu vou fazer o meu site para aquele perfil que eu quero, eu vou estar num podcast que eu acho que é interessante do perfil que eu quero. Então, a partir do momento que eu tenho um público-alvo muito bem definido, eu quero conversar com ele, eu não vou perder tempo
em outras coisas se não for para falar com esse nicho. Então, definiu muito bem o público-alvo, aí, meu amigo, aí começa o trabalho. Porque aí começa aonde você vai abrir seu consultório, qual o valor da sua consulta, como você vai se vestir. Ainda tudo na etapa do planejamento, né? E isso tudo... Não, esse é o primeiro passo. E é o erro que a gente vê, né? O público-alvo. O que você quer? Né, Jeff? E o que o Gerson falou também, que eu concordo muito, pode parecer que não. A gente é amigo já há muito tempo. Pessoa, tudo na minha vida foi intencional, nada aleatório. Eu planejei que assim, quando eu voltei da minha formação fora, eu dava muito plantão como cirurgião geral. Você chegou a dar plantão geral não, né? Não. Como geral não. Já voltei para já encabei, pois é, eu fiz ainda um pé de meia. Só que tipo assim, eu comecei dando os plantões já com data de saída. Então, o que eu fiz? E que muitas pessoas, muitos colegas médicos, ou de outras especialidades, eles não planejam. Tipo assim, eu vou dar plantão durante 10 anos, o meu objetivo de ganho mensal é X, 40%, 50% disso aqui vai para uma reserva estratégica, entendeu? Guardar. Pronto. E aí vai ser dinheiro para fazer o consultório, para fazer o planejamento de marketing, tudo planejado. Então, assim, quando você tem, aí entra mentalidade, quando você tem essa mentalidade, você vai errar com certeza, porque ninguém vai acertar de primeira. Mas tu tem mas a chance de dar Mas certo tem é um muito norte, grande. né? O importante é você ter um norte. Um norte. Por onde que, assim, logicamente que durante esse processo muita coisa pode acontecer, né? Isso. Mas o importante é você saber onde você vai chegar. Isso. Para não pegar qualquer, né? Assim, atalhos nem sempre são os mais viáveis, né? Isso Às mesmo. vezes a gente pensa que é o caminho mais Curto e rápido, né? rápido, mas não é. Ô Cris, mas tem uma situação que as pessoas não entendem, tá? E o professor estava falando sobre isso, professor André. Uma hora a gente vai ganhar dinheiro. E eu tinha isso na cabeça. Você tinha isso na cabeça. Era assim, o que eu tô ganhando agora não é o dinheiro. Exato. Esse dinheiro que eu tô ganhando agora é para eu fazer meu pé de meia para o meu futuro. Isso. Então as pessoas que se jogam no mercado, e aí a gente até não pode muito falar sobre os nossos pares, porque a gente passa às vezes 10 anos, 11 anos de faculdade, especialização, residência, você passa liso, 10, 11 anos. Quando você sai e começa a ganhar dinheiro, tem gente que pegou e compra carrão, compra imóvel, quer viajar, quer estourar logo tudo. Só que eu e ele, qual era o pensamento da gente? Eu vou trabalhar, eu vou ganhar dinheiro. Cara, mas você vai começar a gastar dinheiro? Não. Um dia eu vou gastar dinheiro. Calma. Isso. Não é agora. Porque, assim, para isso eu tenho que fazer o meu consultório, para isso eu tenho que fazer meu nome, para isso eu tenho que investir no marketing, para isso eu tenho que comprar uma roupa boa, para isso eu tenho que ir para um congresso. Então, assim, eu lembro muito bem que quando eu fui fazer um estágio no Canadá, eu peguei todo o dinheiro que tinha, liguei para papai e mamãe, pedi, quem puder me der algum real aí que eu possa trocar de dólar, vai. Mas eu sabia que isso ia fazer diferença para o meu futuro. O respeito que eu ia ter entre os meus pares existiria exatamente porque eu fiz o que ninguém quis fazer. Mas se você me perguntar, eu fui 2 vezes para Toronto. A primeira que foi para o estágio, a segunda fui para um congresso internacional. Da primeira, se você me perguntar onde é que tinha um restaurante bom, o que tinha bom para fazer, eu não sei. Eu fui lá para acordar cedo, entrar no hospital, passo o dia todo, mesmo. volto. O foco era esse. Foco. E o meu pensamento era, um dia eu vou ganhar dinheiro e volto aqui. Aí eu vou E vou conhecer. Cara, as histórias são muito parecidas. Quando a gente vê as análises desses perfis, por exemplo, vocês são da área médica, eu não sou, mas eu também sou empreendedor. Então, assim, parece muito com a gente, tipo comigo com a Marcela, de pegar, guardar, aproveitar o momento certo. Eu lembro de 2 histórias, contando isso aí, a nossa mente começa a processar as coisas. Isso é muito legal. Eu fui nascido e criado, eu tô fazendo até sendo bem específico, que a minha mãe assistiu a entrevista do Milton Cunha. E aí, no final de semana ela falou assim, meu filho, como é que tu dizes que nós nascemos... Eu falei, mãe, a redenção, ela é todo o conjunto de todo o que tá ali. Tu tá mais perto da redenção ou tu tá mais perto... Porque ela foi dizer que o conjunto Ileia, onde a gente morou, era flores. Eu falei, mãe,
Foi Flores, lá no início. Mas, pô, a gente tá mais perto do bairro de Flores ou da Redenção? Ela falou, da Redenção. Aí depois foi Planalto. Eu falei, mãe, tá mais longe ainda do Planalto. Aí depois corrigiram, fizeram essa correção e ficou como Redenção. Então, assim, a gente foi aqui, a nossa rua, que era a Rua 3, trocou de nome, Isis Brilhante, não sei o que, tal, dentro da Redenção, pô. E a gente era colado muro com muro, entendeu? Então, assim, é rua com rua. Então, a gente veio de lá. Quando eu pensei em abrir um negócio, eu pensei, cara, eu conto essa história já várias vezes. Eu estava dentro de um ônibus, voltando de uma aula na Escola Técnica Federal do Amazonas. Descemos a 7 de setembro a pé, entramos no ônibus na Getúlio Vargas, tá? Subimos no ônibus 214, e aí um calor infernal. Absurdo. Eu olhei... Eu sei que é isso que eu peguei muito Cara, ônibus o ônibus lotado e eu tava passando mal. Cara, quando eu olhei pra fora, tinha uns filhinhos de papai num carro. Naquela época o povo até me denunciar que era um Vectra, né? E os caras com o ar-condicionado ligado, fazendo bem assim pra gente no ônibus. Eu falei, pô, cara, que bando de caba sacana, né? Mas um dia eu vou ter um carro desse, mas não vou fazer isso não. Mas eu vou trabalhar pra ter um carro desse. Aí eu comecei a pensar isso, eu tinha 17 anos, cara. Eu tava saindo da escola técnica e entrando na primeira graduação. Aí eu pensei, pô, eu venho lá da Redenção. Como é que eu vou fazer para ter o primeiro centavo para eu fazer isso render lá na frente? Isso. É exatamente o que tu estás contando. Então, assim, eu preciso de um emprego. Primeira coisa, de um emprego que eu ganhe razoavelmente e consiga pagar minhas contas. Isso. E o pensamento desde o início foi esse. De juntar a grana, de reservar uma parte do recurso. E assim eu fui fazendo, cara. Juntando. Abri. Depois eu falei, pô, tem uma reserva boa, eu consigo abrir um negócio. Consegui tirar recurso, lucrei bem com esse negócio, mas eu errei pra caramba. E a mesma receita que eu tive durante um tempo, que eu tive uma lucratividade boa, lá na frente eu tive alguns prejuízos e aí isso começou a contaminar o que eu tinha arrecadado. Eu falei, pô, eu não vou mais por aqui. Chegou o momento de eu pensar numa outra estratégia. E assim a gente vai caminhando no processo. E eu acho isso muito legal, muito bonito na história de vocês. Mas eu lembrei, você falando, eu lembrei muito do Cris, que o Cris, quando ele começou primeiro fazendo a Eurocentro, onde ele juntou vários amigos e tiveram um negócio. Só que teve um momento que ele veio para o Espaço Cristiano Paiva. E aí, assim, eu sempre tô de camarote aplaudindo, porque eu falo assim, cara, se ele deu esse passo, é porque esse passo é um passo importante, interessante. Ao invés, e eu falo muito sobre isso, eu não tenho inveja, eu só quero saber, cara, como é que você fez, porque já eu tô ali junto com você. Aí, isso que eu queria saber, de onde é que veio tua cabeça primeiro, Cris, sobre essa história primeiro da Eurocentro e depois fazer o seu Espaço Cristiano Paiva? Na verdade é o seguinte, quando o idealizador da Eurocentro fui eu, né? Peguei ex-residentes, dentro do Petros, José, que era o meu contemporâneo na época da faculdade, eu sou um ano na frente dele, mas era na mesma época. O Flávio Antunes, que você conhece também. Pronto, reunimos grandes cabeças da urologia do estado. Teoricamente, cada um era para fazer uma coisa. Pronto, só que o que acontece? Aí já começa a dar um pouquinho de diferença. Eu falo que em todo time sempre tem um Pelé. Sempre tem alguém mais habilidoso. Só que assim, o Pelé não joga sozinho. Para o Pelé colocar a bola no gol, o pessoal tem que fazer o dever de casa lá atrás. Então, qual foi a grande questão? Quando você começa a brilhar mais, e eu tenho esse pensamento comigo, acho que o Gerson tem que ser parecido. Não. É assim, ou você cola no cara, meu irmão, eu vou na onda desse cara aí, que o cara tá dando certo, eu vou. Ou você bate de frente. Pronto, quando chega nesse momento, qual a saída mais inteligente? É você o quê? Sair. Fazer a saída amigável, né? É o que foi o que eu fiz. É assim, ó, ou vocês compram a minha parte, ou eu compro a parte de vocês. Foi na boa. Foi tranquilo. Então, senão a gente prefere comprar a sua parte. Pronto, só que aí é que tá. Como eu já sabia que o negócio estava caminhando por um caminho que possivelmente ia finalizar de uma forma não amistosa, né? Eu já me programei antes. Então, um ano antes de sair,
eu já tinha o plano B já na manga, cristal. Sim. Pronto, aí sim, aí eu já saquei. Pronto. Na época eu já tinha mapeado público-alvo, já tinha mapeado que de todos os business, não falando mal dos outros, mas pelo apelo do shopping, pela estrutura, Sim. entendeu? Organização. Ali é o estratégico. É. Pronto, 2 salas. Pronto. Mapeado tudo isso aí, pronto, aí nós vamos fazer um consultório agradável para atender o meu público-alvo. Melhor café, uma recepção E bacana, faz diferença, uma né? música legal, um som Faz agradável. diferença. Então assim, foi tudo pensado para isso. Foi tão bom isso aí, está sendo na verdade, que agora nós vamos expandir, Jefferson. Então o espaço agora vai para o 16º andar, só o dobro, mais um pouquinho de tamanho. Legal, cara. Entendeu? Então assim, tudo é planejamento. Não, quando a gente vai falar, a gente começou falando exatamente sobre o público-alvo, é o maior erro que as pessoas têm é não saber quem é o público-alvo. Então você começa errado todo o seu jogo, porque você quer vender... Quer abraçar o mundo com a perna, né? Isso. Quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém. Então, assim, o pensamento que o Cris fez, eu lembro muito bem, e eu acho que eu acho, não sei se eu te contei essa história, mas se não contei, você vai rir agora. Eu comecei, estava numa clínica que eu não botava dinheiro nenhum, eu só estava lá na clínica, na Oncoclin, porque me deram espaço. E aí depois eu fui pro Vieira Alves. E eu olhava pro Cristal e falava assim, eu quero o público-alvo que está lá. Eu quero a pessoa que me valoriza. Então, pô, quero ir para lá. E aí eu lembro que eu fui fazer, e aí a gente vai abrir essas partes. Você também tá no Cristal, né, Diego? No Cristal também. Então a gente é tudo vizinho lá, né? É, tudo vizinho. Aí, Sem falar, melhores estão lá. essa daí eu gostei. E aí eu fui fazer uma mentoria com a Marina, no Health and Business School, lá em São Paulo. E aí ela cara, pautou tudo, meu público-alvo tudo direitinho, e eu vim para Manaus, e quando deu um mês eu ajeitando a coisa e tal, e já ajeitando para ir pro Cristal. Aí me passa no Instagram o Cris. Aí, cara, ninguém na minha área de cabeça e pescoço quer pegar o público-alvo mesmo que o Cris. Por que eu não posso ser o Cris? Eu liguei pra minha mentora assim, pô, olha aqui o Instagram dele e tal, lá, e ela olhou, não deu 5 minutos, ela me ligou. Ela falou, Jefferson, deixa eu falar uma coisa. Tu não gosta de estar na rua, tu só vive com teus filhos, tu vive enfurnado na tua corrida, entendeu? Então, assim, o que o Cristiano, o público-alvo dele, ele definiu muito bem. E por tudo que ele tem, é tudo que você me falou que você não queria. Então, meu amigo, faz o seguinte, continua no teu. E aí eu ri, Cris, porque é exatamente isso. As pessoas não entendem que você não é você se travestir, é você entender assim, quem é que eu vou conversar. Porque lá no Cristal, é como você falou, às vezes a consulta é 5 minutos. Tu olha o exame do paciente, tu já bateu. O resto o cara quer falar de viagem internacional, de vinho bom e de podcast, você tá entendendo? Então, assim, você tem que estar no público que você definiu. E a partir desse momento, aí é que vai o local, o preço da sua consulta, o valor, porque o que a gente vê muito na rede social, que as pessoas não entendem, lá na rede social, a gente passa o valor do nosso trabalho. Entendeu? Ninguém sabe o quanto bom o Cristiano é como cirurgião, mas o pessoal olha e quer ver ele falando muito bem no Instagram. Ele poderia ser o melhor cirurgião do Brasil, mas se o Instagram dele não fosse de acordo com o que as pessoas esperassem, ninguém ia com o Cristiano. É verdade. Então tem que ter essa Isso conexão. faz toda a Não é diferença. isso, Marcelo? Sim, É um negócio sim. chamado coerência. É sim. É você ser coerente. Sim. Aquilo que você tem que ser transmitido ipsiliter E na rede isso social. hoje em dia faz diferença. Eu sei porque, às vezes, por exemplo, né, a gente precisa de um médico. A gente está falando da área de saúde, a gente isso. vai... Vamos lá. E aí, Marcela, para onde que eu vou? No Instagram, né? Isso. Primeiro, a gente vê alguém, Google. né? Tem uma ideia, né? Alguém sugere, conhece alguém da área, e a gente vai para o Instagram. Isso. Porque, para mim, é um diferencial. Porque a pessoa que se preocupa com o Instagram, ele se preocupa com o seu consultório, ele se Isso. preocupa com o seu cliente. Geralmente, né? Em tese, deveria. Mas Normalmente, hoje em normalmente, dia tem essa coerência. faz diferença. Sabe por quê, amigo? Porque, tá, vamos lá. Vamos supor que a pessoa só está preocupada com o Instagram.
Na pior das hipóteses. Aí o cara faz uma consulta ruim, a galera Aí- vai lá no Instagram e detona. Aí é isso que era onde eu ia chegar. Tu vai lá, aí tu disse, poxa, não foi legal não. Aí tu já começa a falar, porque eu não sou o tipo de pessoa que vou pro Instagram. Tem as pessoas que vão. Mas aí eu já ó, não vai lá não, que É só propaganda. Então a vitrine, né? Acontece. é uma vitrine, você é não onde entregar você todas aquilo as que você informações, mostra, se o cara, onde é que ele atende, qual é o tipo de público, se tem plano ou não tem plano, faz um diferencial. Muito. Hoje em dia faz um diferencial, porque é onde a gente vai buscar Ô, hoje. Marcelo, eu arrisco dizer para você, vamos dizer, lá no meu consultório eu tenho todos os dados. Imagina que 30% dos meus pacientes eles vêm do Google, tá? 30% vem do Instagram. Então tem muito bem mapeado. 40% vem de indicação. O Cristiano me encaminha, o Tiagão, a turma lá do... Sim. É um microcosmo. O cristal, Isso. as pessoas não entendem que ali é um microcosmo. Isso o paciente meu não quer sair de lá, ele quer ir no urologista, ele quer ir no Exatamente. Cristiano. É. Ponto. Mas se quiser um advogado, vai lá no terceiro andar. Vou terceiro andar, já precisou, deu bronca, eu já vou mandar lá. Só que o que acontece? Os 40% que veio indicado, não veio nenhum... Eu nunca encaminhei um paciente para o Cristiano, ou o Cristiano encaminhou para mim, que esse paciente veio sem saber quem eu era. Eles foram no Instagram. Sim, com Ou eles certeza. foram no Google. O pessoal, 40 a mais, o que faz? Vai no Google para ir no meu site para saber qual é a minha formação, o que eu fiz, deixei de fazer. Quando eu mando o Instagram do Cristiano... Hoje em dia, eu posso te dizer que quando eu mando para você, eu mando o teu Instagram. Isso. Por quê? Porque o paciente ele vai olhar e no Instagram é o jogo que as pessoas não sabem. É O feed do referência. Instagram tem que estar muito bem claro o que você faz e no que você é bom. É isso. Olha, eu brinco, nem eu, nem o Cristiano, a gente tem lá fazendo dancinha, passando o dedinho, a gente não tá fazendo Não. nada. E olha que eu sou baiano, eu sou bom, viu? Se fosse pra dançar, eu arrebentava. Entendeu? Mas vocês Legal. entendem que o que a gente está passando lá é o que o paciente quer ouvir. O Cristiano, quando começou a trabalhar muito mais essa parte hormonal, até o nosso podcast bateu, não sei se você viu, bateu mais de 40 mil visualizações Foi. já. Mas é porque ele chega lá e ele está falando sobre o que ele faz e o que ele faz bem. E é isso que o paciente quer. É O isso paciente mesmo. quer entrar no Instagram dele, entender que ele é bom no que ele faz, e aí é a hora que você quebra a objeção. Fala, pô, vou nesse cara. Mas se você vai lá no Instagram, tem um monte de fotos só, o Cristiano lá, agenda aberta, e não tá falando Não. com ninguém, acabou. A pessoa vai olhar lá e Mas, fala assim, pô, é doutor, por isso que a gente analisa o Instagram. Mas é isso Pra que eu tô gente dizendo. ver se. Pô, Não, e ainda Se tem outro conecta. detalhe, vamos lá. Às vezes tu nem conhece, tu não sabe quem é o André Zogaíbe, vamos botar. Mas aí o Cristiano vai lá, André, vamos tirar uma foto? Vou. Isso. Tamo junto. Aí aparece a foto, caramba, o André veio aqui, conheço o André. Entendeu? Às vezes a pessoa não conhece, aí, pô, tanto faz quanto também, mas às vezes conhece. E aí Professor, a isso gente já- teve um problema muito grande com o CRM, porque o CFM a gente demorou muito para ter algumas liberações, que era possível para todas as outras profissionais da área da saúde, menos para a gente. A gente não podia mostrar antes e depois, a gente não podia tirar foto com o paciente. Então eram várias coisas que nos eram vedados, que é o que acontece com os advogados, Sim, que os meus amigos advogados sempre falam muito sobre isso. Hoje é extremamente amarrado, ainda é. Ainda é amarrado. Mas o que a gente observava? Vamos dizer, se as pessoas que vão... existe um site que é Doctoralia, e até no próprio Google mesmo. As pessoas que vão na consulta comigo e com ele, elas querem falar como é que elas foram atendidas. Elas querem falar muito bem. E a gente era proibido, a gente não poderia botar no nosso Instagram essa pessoa falando bem da gente, ou nem um texto, nada. Então, assim, eu brinco porque eu acredito que eu e o Cristiano, a gente começou a descolar da galera porque a gente tinha que ser bom de mão atada, Isso. mão amarrada, pé amarrado, e a gente ainda tinha que dar um jeito, não era isso, Cris? Mas assim, o que eu tenho... Quer dizer, eu tinha comentado sempre, né? Durante esses bate-papos. Algumas regras que eu achava coerentes, eu seguia. Outras eu batia. Gente. Tanto é que eu recebia notificação do CRM. Geralmente, eu vou falar o nome porque é uma pessoa que me ensinou muito cirurgia, o Dr. Bernardes. Cristiano, rapaz, veio aqui uma... É denúncia, sei lá, é denúncia mesmo, né? deve ser. Isso, e falando disso. Bernardo, se eu chegar uma olhada Aí eu mandava para ele. Meu filho,
Só maneira. Mas moral da história, até as pessoas que teoricamente eram os controladores, né? Uhum. O que o Jefferson falou, foi um atraso absurdo. Quer dizer, a evolução chegou, mas as leis, os mecanismos de regulação não chegaram, não acompanharam. Não só no direito, na medicina, na odonto, entendeu? Na cirurgia plástica. Não, e nesse ponto, cara, a gente vê que parece que essas pessoas que regulam esse tipo de coisa estão vivendo no século XIX ainda. Ou no início do século XX. Então, pô, você viaja por aí em todos os países. Pô, vai na Europa, que tem um sistema jurídico parecido com o nosso, por exemplo, na França, na Inglaterra, ou desculpa, na França, na Itália, na Inglaterra é diferente. Na França, na Itália, ali nos países latinos. Pô, tu vai lá, o cara faz propaganda, bicho. Tem propaganda. Agora tem uma coisinha ou outra ali que diverge do que a gente faz, mas, cara, vamos atualizar. Aí se você parte para outros sistemas, por exemplo, que é o sistema anglo-saxão, você já vê que é totalmente diferente. Você viaja nos Estados Unidos, por exemplo, na Inglaterra, na Austrália, você vê propaganda de escritório de advogado, ó. Isso. Injúria, calúnia, difamação, procure tal. Então, assim, cara, a gente tem que começar a entender, né, qual é o nosso sistema de produção, sistema de trabalho, e deixar as pessoas livres de verdade, para quem quiser trabalhar e quem souber trabalhar, conseguir agregar, cara. Olha só, eu vou trazer aqui para dar um corte, tá? Porque no final, tudo é venda. É venda. Se a gente não tiver paciente no consultório que vai pagar a minha consulta, a gente fecha, não é isso, Cristian? Claro. Não fácil. Então, assim, por que a gente, se a gente está vendendo, por que nos é vedados um monte de partes de marketing que se faz para todo mundo, menos para a gente? E o que a gente observa? O que eu e o Cris, a gente vier na nossa rede social, a gente vier falar, a gente vem com muito respeito. Muito. Para a formação. Você acabou de ler a formação. Agora tem um Zezinho, que não tem formação nenhuma, que hoje em dia nessa parte de estética tá assim. Ninguém tem formação nenhuma, tem cara que não tem nada. Que ele faz só o filezinho, que ele quer botar só o Botox. E esse cara, meu amigo, ele pode botar outdoor, dizer vem pra cá, promoção, day, não sei o que lá, antes e depois. Não sei que, antes e depois. E você fica assim, pô, peraí. Quer dizer, eu que fiz tudo certinho, o cara que é um cirurgião plástico, um dermatologista, 10, 11 anos de formação, eu não posso fazer isso, mas aí o Zezinho ali, ele pode botar antes e depois. Não, porque ele não é regido pelo CFM. Eu falei, pô, esse que ia ser pior. Esse que não deveria nem falar nada, porque esse cara não é... Ele não tem a mão e ele não tem a formação necessária. E eu vejo isso, que a gente fica de mão atada, olhando todo mundo pegando só o filé. Surfando, né? Surfando, e eu digo porque eu, como cirurgião de cabeça e pescoço, eu pego de não médicos, tá? O que eu pego de atrocidades dentro do meu consultório é muito grande. E as pessoas não resolvem, porque a máxima nossa na cirurgia, como médico, é o seguinte: só meta a mão para fazer alguma coisa que você sabe resolver a cagada. Não. Desculpa. Não, tem problema não, fica à vontade. A máxima da cirurgia é essa. Você só mete a mão na coisa que, se der besteira, você vai resolver. E aí a gente vai começar a pegar... Ó, a cirurgia plástica, o que eles mais têm é o pessoal tendo que refazer cirurgias que as pessoas... né? Fácil, né? Fácil. E comigo também não é diferente. Vai chegando pacientes, eu vou falar assim, ó, volte para quem fez... Não, mas o cara não é médico. Eu falei, pô, mas na hora de você decidir... Deixa eu falar uma coisa. Abrindo isso aí, hoje a tendência do momento, uma das coisas super interessantes, é estética genital masculina, né? Então, Sim. Eu brinco e falo que é o silicone do homem. Sim. Só que não era assim, tá? Uhum. Então, isso aí chegou agora muito bem, como é que eu posso falar? Padronizado, seguro, com a substância adequada, que é o ácido hialurônico. Inclusive, eu estou indo agora nesse congresso lá de Las Vegas para ver o que há de novidade, entendeu? A respeito disso aí. Mas onde eu quero chegar? Antes disso tinha o PMMA, que é o polimetilmetacrilato, que era usado muito para corrigir defeito de face, que é um plástico, né? Pois é, foi tentado isso aí no órgão genital masculino. Uma tragédia. Então, o que eu tive que tirar desse material do órgão genital, isso eu acho que eu nunca comentei com você, é uma coisa absurda. Então, muitos homens sofreram com isso, infelizmente não médicos. É aquele milagre, né? Olha, eu vou deixar o seu órgão Eu já ia gigante. perguntar, mas Na tentativa de chegar a um resultado que... Resultado que aumenta e que faz o aumento do volume. Né?
Uhum. Então, assim, hoje, isso aí, que o Gerson falou, é muito importante. A gente tem que ser bem coerente, né, em relação ao que a gente faz muito bem e o que a gente não sabe fazer. E ter um regimento que seja o quê? Justo e igualitário. Para a gente não ter essa diferença. Aqui não é médico que faz. E a gente que tem toda a formação não pode fazer. São coisas que a gente, com certeza, vai evoluir. Eu acho que a gente tem que passar. Eu acho que assim, como tudo na vida, a gente vai passar por uma turbulência, daqui a pouco as coisas vão se ajeitar. Acomodando. Porque, eu acho que a máxima é exatamente essa. É procurar Uma hora. ir pro equilíbrio, né? Porque Não, e aí eu vou chegar mais. Quando eu falei sobre no final tudo é venda, é o seguinte: vai ter paciente que não vai querer fazer com o médico porque vai achar caro. Vai fazer com o fulano que é lá da esquina, que não é urologista, não é nem médico. Mas aí eu vou fazer com ele porque é mais barato que o Dr. Cristiano. Acabou, meu amigo. E quando você se arrebenta lá, o problema é seu. Você tá entendendo? E aí eu vejo... Não posso ir longe, não. Eu acho que a mamãe não vai assistir esse podcast, mas eu não vou indicar pra ela. A mamãe falando, não, fulano, olha, tem uma venezuelana ali na casa de Meu baixo, Deus! que ela faz um botox, aplica bem. Aí eu falei, mãe, quando falar isso, tu não fala que tu é minha mãe. Tá? Tu não fala que é mãe de médico. Mas você entende? Por quê? Porque uma pessoa que tem uma especialização, que vai fazer, hoje em dia o pessoal da Odonto faz, o pessoal da Dermato faz... Pô, o pessoal que tem formação, que faz estágio, que faz tudo direitinho, cara, ele vai cobrar caro, porque ele tem que estar num lugar Sim. correto, ele tem que ter uma CME, ele tem todo um cuidado de higiene, de tudo. O cara que faz na casa dele, meu amigo, pode... Se o frasco é R$20 e o cara fizer por 30, ele ganhou R$10 por frasco, ele Tá bem pago. Tá achando Mas, bom. Marcela, assim, isso aí é interessante, porque nós estamos falando de dois universos diferentes, né? Uhum. Universo aleatório, que é isso aí. É. Pessoas não preparadas O que der se tá bom. metendo a fazer o que não sabem. Uhum. E aquele universo o quê? Planejado. Planejado. Que E é o que a gente- definido, né? Definido, que é o que nós estamos comentando aqui. Uhum. Então é muito importante também a gente comentar esses dois universos. O que a pessoa quer fazer certo, que vai durar. Porque quando Sim. você faz 15 anos, né? Você tá vai fazer 15 anos. 15 anos. Se eu for contar também, assim, hoje, se fizer Eurocentro e fizer o espaço, são 15 anos também. Deve ter o quê? Uns 10? 10 anos. 10 anos. Moral da história, nós estamos no caminho certo. Foram 10 anos, 15 anos de o quê? Evolução. Porque hoje eu me considero muito melhor que há 15 anos atrás. Ah, Ah, sem com dúvida, sem certeza. dúvida. Né? Aí entra maturidade, Conhecimento, experiência. Conhecimento. Né? É você investir em conhecimento, por exemplo. Quantos cursos que a gente foi junto, lá eu e o Gerson, para São Paulo? Marketing, turismo, liderança. É tudo aprender mesmo. investimento, né? Um investimento para continuar onde estão. Porque assim, o profissional liberal, quando ele se ausenta do seu local, ele não só tem prejuízo porque ele vai, porque você tem que pagar passagem, hotel, Sim. etc. Não, você tem que... Sim, aquele período Não, tá ali professor, parado, Mas tudo né? isso tem que ser contabilizado, Cristiano, porque é o seguinte: o que você deixa de ganhar, que são os lucros cessantes e prejuízos acumulados, né? Além do custo que você tem adicional com essa formação, isso tem que ser contabilizado, Isso. porque isso, na verdade, é um investimento. É um Isso. investimento. Então, assim, você está investindo isso tem que te dar um retorno. As pessoas não entendem. Custo fixo fechou a porta, viajou, tudo que tu tiver que pagar, meu amigo, é custo fixo. Continua E ele vai lá, tá lá, não vai, entendeu? não vai sair. Ele Quando- vai Rindo tá- ou chorando, tá lá. O boleto vai Vai continuar chegar do chegando. mesmo jeito. Como tem aquele negócio, né? O boleto vem. Diferente da seleção brasileira, o boleto vence. Ele tem sempre isso. vence, ele Ainda sempre tem vence. Não, eu vejo muito isso. O Cris estava falando sobre isso. Eu fico imaginando, é assim, pra gente, aí as pessoas entenderem quanto é que é uma consulta do Cris, quanto é uma consulta, quanto é um procedimento. Eu só vou ter aluguel, vou ter um assistente, vou ter uma secretária, eu tenho que pagar FGTS, férias, de tudo 13º. isso. Aí tem água, luz, telefone, o condomínio é o mais caro de Internet Manaus, boa. a internet boa. Entendeu? Então, assim, a gente tem esse gasto e Ninguém contabiliza, né? e esse gasto ele tem que ser contabilizado na hora da consulta, porque se não chegar no final, e eu faço uma... Tinha um livro, não sei se você já leu. Não, livro não. No site do Drauzio Varela, ele trazia uma coisa muito boa. Olha só. Ele falava que ia lá, uma média de consulta pelo plano de saúde dava R$50.
E aí ele falava, se o cara quisesse ganhar 5 mil reais, o cara ia ter que fazer 100 consultas. Tudo bem? 100 consultas para o cara empatar o valor de 5 mil, que era o gasto dele, os 5 mil para ele. Só que os gastos do cara eram 5 mil, então ele tinha que fazer 200 consultas. Se a gente colocar 20 dias úteis por mês com 200 consultas, a gente tem que fazer pelo menos 10 consultas novas por dia. Isso. Sim. Aí me diz assim, onde é que esse cara vai viver, meu amigo? Fora que a gente não vai no médico todo dia, né? Então, assim... Ainda tem isso, além da consulta, ainda tem um retorno. Então, nessa agenda toda ali... Não, ainda essas tem... 10 novas, exatamente, São 10 essas 10 eu novas. tô dizendo Sim. nova. Então, assim, não dá para viver com plano de saúde. Não dá para viver com um plano de saúde. Então, assim, o posicionamento meu e do Cris dizer assim, eu quero me dar o devido valor, é exatamente por causa disso. Eu falo assim, cara, tá, Aqui não dá a pra... conta não E bate. é bate. como, ainda tem o que o doutor tá falando, né? É o melhor café, é um Sim, atendimento sim. bacana. E ainda tem um negócio, Marcela, eles não inventaram isso da cabeça deles. Não. Isso é científico. O Cris foi se preparar, o Jefferson foi se preparar, porque tem ciência nisso aí, Tem, gente. com Tem, certeza. tem métrica, tem toda uma metodologia por trás. Eu escrevi um artigo pro Jornal do Comércio em 2007, lá, aí todo mundo entregando as idades. Né? E eu falava, eu começava o artigo exatamente... Tá velho mesmo, não, não Chico. sou, eu tô bem, né, Cris? Caramba, tá bem. Tô bem, eu tô até parecendo mais novo, né, Cris? Tu fala- 15 anos. Cara, eu escrevi um artigo pro Jornal do Comércio em 2007. Eu começava o artigo falando exatamente sobre essa cientificidade de você gerir. Não é que uma pessoa que não é formada em gestão não possa trabalhar com planejamento, gente. Não é que uma pessoa que não é formada em gestão não possa trabalhar com execução, com controle, com empreendedorismo. Não é Processos, isso. né? Com processo, não é isso. As pessoas só precisam se preparar para isso. É diferente. Então, assim, eu começava o artigo falando exatamente dessa forma, né? Um advogado pode consultar alguém sobre um problema de saúde? Um matemático Uhum. pode representar alguém no tribunal? Por que que na gestão, principalmente na gestão pública, o artigo era sobre isso, vocês colocam, aí vocês, no caso era para os políticos, né? Exatamente. Gestores não qualificados, não formados para fazer gestão. Por exemplo, você tem um hospital. O cara é um excelente médico ali na rotina do Acontece hospital. muito, né? Eu tô dando um exemplo geral Não, mas e dentro da área. Não, mas é real. É só o que real. acontece. É só o Cara, que acontece. eu trabalhei durante 12 anos numa fundação de hospital aqui no Amazonas. Aí o cara é um excelente médico. Vou te dar um prêmio, vou te colocar como diretor do hospital. Tu perde um excelente médico lá na ponta, porque ele não vai mais atender lá. É. Transforma num péssimo E se gestor, transforma né? no péssimo gestor porque ele nunca estudou aquilo. Nunca se preparou para aquilo. É isso mesmo. Então, Mas assim, é por isso que é a por gente tá isso- falando que eles É estudaram diferente, por quê? para gerir, Porque né? no caso deles, empreender- exatamente, eles buscaram esse processo de aprendizagem com erros, com acertos, com capacitações Sim. que fizeram deles hoje referência na área. Sim. Eu Agora, lembro- eu posso fazer só um comentário? A professora Zogaíbe, é o seguinte, aí depois o Jefferson comenta, e a professora Marcela também de repente comenta. Administrar privado, Com certeza. Ah, sim. agora administrar o público é totalmente É diferente. totalmente diferente. Então, assim, isso aí já é um divisor de águas. Por exemplo, eu nunca tive interesse no seu Jefferson. Nunca Já tive o tive, mas interesse de Passou. administrar o Tem as convergências, mas no final das contas existe uma bifurcação. isso. É. Tem uma hora que a formação para cá é uma e a Isso. formação para cá, mas precisa de formação. Formação. Mas assim, eu vou dar uma explicação, assim, aí já entra o perfil da pessoa. Por exemplo, eu sou um cara imediatista. Quebrou, troca. Ou conserta. Entendeu? Deu problema, vamos resolver logo. Moral da história. No sistema público não Não funciona assim. Não tem como ser assim. Não tem. Então assim, de cara eu já ia arrumar confusão pra mim. Então, eu já pulei fora. Pronto, no privado não. No privado, tudo está na sua mão. Se tem dinheiro, Dá você pra faz, fazer. dá pra fazer. Então aí você consegue fazer a coisa o quê? Girar. Sim. Pronto, e aí entra uma coisa que o professor Zoraí também comentou, aí entra a questão do preparo. Do preparo. Por exemplo, tem um livro, foi um livro, talvez o Jefferson tenha lido também. Quando eu estava terminando o curso de medicina, eu estava passando em frente a uma livraria, uma banca de livros, na verdade, que tinha subido para o telhado do Getúlio. Sim. E lá tinha um livro, sim, tinha lançado na época,
Vou nem falar que não tem, senão mas vai falar assim, olha o título. Como ter sucesso na carreira médica. Isso aí eu vou falar a data porque é interessante. Foi em 98. Foi meu último ano na medicina. Olha a história, tinha uns 20 capítulos. Na época eu já falava de marketing, de controle de livro caixa, de controle de pacientes, de despesa fixa. Olha a história, falava tudo. E no final falava assim, ó, e nunca deixe de estudar. Eu lembro na época desses capítulos todos, o único que eu era muito bom era assim, ó, nunca deixe de estudar. O resto não sabia nada. Olha a história, aí entra o que o Gerson falou. Tem que saber um pouco de marketing. Não que você vai dar aula, você vai fazer nada. Você tem que saber o seu negócio. Gestão. Como é que você vai fazer os processos da sua clínica? Por exemplo, quem vai lá hoje, pessoas vai, eu tive a felicidade de receber lá no consultório para fazer o check-up. Então existe um processo que vai desde da primeira mensagem que o paciente recebe. Alguns pacientes recebem um vídeo, geralmente quem não me conhece recebe um vídeo, eu me apresentando. Então, assim, tudo tem um processo até ele faz chegar. diferença, viu? Faz. Hoje Quando em ele dia chega, faz toda a diferença. Já tem todo outro processo de receber bem, é o acolhimento. O acolhimento... Tem a espera na recepção, aí entra tudo que a gente estava comentando. É um bom café, é um ambiente agradável, é o tipo de quadro que você coloca. Sim, claro. É a cor, para te deixar um pouco mais tranquilo. E aí vai até entrar comigo. É a moral da história, tudo tem que ser planejado. Então hoje, as pessoas que querem ter sucesso, elas têm que estudar o seu negócio bem e definir aonde ela quer chegar. Não, Jéssica? Eu lembrei, quando você falando sobre a história do privado e do público, eu fui coordenador do internato da medicina durante, acho que uns 4 anos. Eu lembro que logo que eu assumi, as pessoas me botaram no núcleo do centro estrutural. Vamos reformular o nosso internato. E aí o pessoal começou as conversas, e as conversas eram, vamos fazer uma conchazinha de retalho? E aí o nosso pensamento sempre empresarial de empreendedorismo falou assim, eu falei, ó, se for para fazer concha de retalho, eu tô fora. O que você acha melhor fazer? Eu falei, fácil. Cada um daqui vai pegar o currículo de 2 faculdades diferentes, vai ler o currículo do internato e a gente vem aqui discutir pontos positivos e negativos. Quem fez faculdade fora, ou quem tem contato com o pessoal, pergunta. Eu, Jefferson, fui até a Universidade Einstein, junto com a minha esposa ia fazer, ou estava fazendo curso lá, eu fui junto para conversar com a coordenadora do internato de lá, para sentar com ela, para pegar o plano dela de ensino e falar assim, olha, do que você tem aqui, o que é bom, o que é ruim, o que você acha que é imprescindível, o que você jogaria fora que não serve. E aí, o meu pensamento é exatamente isso. Volta, vai para a reunião, pô, vamos fazer isso, vamos fazer assado, os alunos estão pedindo para isso, vamos abrir, eu que dei a maior força para a gente abrir no internato a possibilidade de você fazer estágio fora da faculdade, legal. Entendeu? Por quê? Porque é motivo aluno. E às vezes... Troca de experiência, né? Troca de experiência. E eu vou te dizer a coisa que é mais interessante. Eu queria que eles fossem para eles pararem de reclamar da nossa faculdade. Eles iam ver que é tanta merda lá fora que eles acham que é tudo perfeito. Às vezes a gente tem... Não, e é exatamente isso. Então, assim, o meu pensamento sempre de empreendedorismo é assim, se eu for fazer alguma coisa, vamos ver o que é melhor. Isso. Vamos para o Einstein, que é a faculdade mais nova. Eles têm empreendedorismo lá, tem 3 períodos de empreendedorismo. Aí entra o judeu, que é um estrategista, talvez número 1, né? Então, assim, nada que eles fazem é mal feito. Sim. Então, ali também é outra coisa que é focada, né? Não, e quando a gente vem para o jogo da faculdade, é exatamente isso. Vamos fazer o que é melhor? Não vamos fazer de um jeitinho. Isso. E aí, só que quando termina tudo isso, aí a gente vai entrar no que você está falando, é morosidade, porque se fosse numa faculdade particular, a gente ia chegar e falar assim, ó, o projeto é esse, implementa tal. Não, aí você tem que passar a primeira reunião para discussão, votação, adequação. E tem o passo a passo. Mas assim, eu sou muito feliz quando houve a mudança e eu até, o primeiro dia eu vi uns alunos reclamando assim, pô, mudaram na minha vez, eu me sinto prejudicado. E eles não sabiam que eu fazia parte do NDE. E eles reclamando, eu falei assim, cara, mas do que vocês estão reclamando? A coisa é para melhor. E eles, não, mas agora onde é que eu vou fazer estágio? Eu falei, peraí, eu dei uns dois telefonemas, arranjei estágio lá no SECOM com os amigos. Eu falei, tá aqui, olha, se vocês querem campo de estágio,
Por quê? Porque o meu sonho lá atrás, eu e o Cris, infelizmente, financeiramente, a gente não tinha, na época da faculdade, a gente não tinha condição de sair de Manaus. Mas hoje em dia a gente pode ter a troca aqui dentro da nossa cidade. Quem tiver condições, pô, quer conhecer uma faculdade fora de Manaus, fora do Brasil também, conseguir um estágio fora, vai. Não, mas outra coisa, e aí entra também as agências de Sim, Tem agência de fomento, tem FAPEAN. Não, o cara tem que. Ó, a grande questão disso tudo, em resumo, é o cara correr atrás. Não tenha dúvida. O cara tem que correr atrás. Tem um monte de gente assistindo a gente aqui, e eu não tenho dúvida. Tem muita gente, mais uma vez, que tá lá esperando acabar o programa pra criticar, pra falar assim, não sei o quê, papapá, eu fiz tudo e não deu certo. Então, assim, tem gente que na crise chora, como esse povo que reclama, só sabe reclamar. A grama do vizinho sempre é mais verde, porque... Sempre. Mas tem a galera que vende lencinho, pra esse pessoal que chora. Então, Somos nós. Não, eu tem que posso... escolher o teu lado. Tem que... Até eu queria contar uma outra história. Eu fiz um estágio no Canadá. E aí, quando eu fui para Goiânia, terra do Cris, quando eu fui para Goiânia, pro Hospital do Câncer de Goiás, eu cheguei, botei o pé, falei para minha esposa, olha, eu quero fazer um estágio fora do Brasil. Para onde eu não sei, vamos voltar a fazer o inglês de novo e vamos lá. Eu sento no final de semana, Jefferson, faço um texto em português, traduzo para o inglês, e tem um amigo meu que morou nos Estados Unidos durante algum tempo e peço para ele adequar melhor. E aí ele também sabia espanhol, então eu tinha um texto em português, inglês e espanhol. Chego no final de semana e começo. Serviço de cabeça e pescoço, melhor de Portugal, mandei em português, mandei para eles. Da Espanha, o MD Anderson lá da Espanha, mandei para o MD Anderson. Cabeça e pescoço na Inglaterra, tem lá em Liverpool, mandei para Liverpool. Nova York, pro Memorial, mandei pro UCLA, mandei para o John Hopkins, mandei pro Canadá. E aí os caras vieram me respondendo. Eu tinha uma base de 2 meses para poder fazer o estágio, e aí eu tinha que escolher o que cabia naquela época. Aí ficou Canadá e Inglaterra, e o Canadá era mais barato, o dólar canadense era mais barato. Mas vocês entendem que em nenhum momento eu vi ninguém. Fui eu. Fui eu que sentei a bunda, fui eu que fiz o negócio, fui eu que mandei a documentação, aí o cara dá ok, aí você escolhe, guarda dinheiro, aí tem toda a documentação. E esse é o tipo de atitude que a gente não aprende na faculdade, né? Na universidade a gente... É de sair da letargia, porque na faculdade o cara fica esperando e acha que quando ele sair vai dar... Vamos lá. Tudo certo. Eu vou sair da faculdade de medicina, entendeu? Já vou correr atrás, vai ser assim, vou ficar milionário. Não é. Se você não correr atrás, essa é a grande mensagem, eu acho, que da nossa conversa. Você tem que trabalhar, cara. Tem que trabalhar, tem que correr atrás, não vai cair. Quantas vezes tu deves ter acompanhado profissionais lá na época que tu estava estudando? Por exemplo, professor, eu posso acompanhar o senhor numa cirurgia? Quanto é que tu vai ganhar? Nada. Mas você vai ganhar conhecimento. E muito. Você vai ganhar conhecimento e muito. Quantas vezes a gente não teve que acompanhar, por exemplo, participar de audiência em tribunal, acompanhar gestores no seu local de trabalho, vendo o que da nossa área também se assimila muito nesse processo. Mas o cara não quer, pô. Por quê? Porque ele, eu não vou ganhar nada. Não é bem assim. Você não vai ganhar o recurso no momento, né? financeiro naquele momento. Mas o que tu vais aprender, você leva para a vida toda. Por exemplo, tem um juiz que eu gosto muito, que é o Aldrin, falar o nome dele aqui, que é uma referência muito boa. Ele era estagiário do tribunal. Ele foi estagiário no tribunal, estudou pra caramba, aprendeu um monte de coisa, faz o concurso para juiz e passou. Mas por quê? Porque ele se dedicou ali, perdeu, entre aspas, um tempo da vida dele ali, porque ele estava ganhando, estava investindo. Lógico. Então a gente tem que parar de reclamar e agir. E outra coisa também, eu acho que outra mensagem para quem estiver nos assistindo, e com certeza é muito importante, faz diferença, saber se comunicar bem. É, verdade. Bom comunicador, ele não vai passar sufoco. Ou se passar, ele vai sair dele. Entendeu? Aí, às vezes, mas eu vou contar uma história aqui para ilustrar. Né? O primeiro congresso que eu fui, fora do Brasil, foi logo quando eu terminei a urologia, aí eu tive um trabalho para apresentar e fui. Nesse evento, eu tive a oportunidade de conhecer o chefe da urologia da Harvard. Beleza, conheci, fui apresentado. Ele olhou, aquele pessoal passando para ver os projetos e tal. Ele viu Manaus. Ele parou, olhou, Manaus, era Manaus. Eu tenho muita vontade de conhecer Manaus, o Amazonas. Pronto, continuou, muito pôster.
passando. Jeff, uns 5 anos depois, ia ter um evento do Brasil e esse cara foi convidado lá em São Paulo. Aí, o pessoal que estava organizando, o pessoal da Escola Paulista. Pessoal, Adam, a gente queria saber se o senhor gostaria de ir para o Nordeste, se o senhor gostaria de ir para algum lugar antes do Congresso, para o senhor conhecer e tal. Ele falou assim, ó, eu quero conhecer o Amazonas. Se vocês quiserem me agradar, inclusive, do ano tal, do Congresso tal, Tinha um menino. tinha um rapaz que estava apresentando um trabalho aí, eu acho que até de vocês aí, e ele falou que mora no Amazonas. Sério. Aí o pessoal, os chefões da U do Brasil ligaram para mim. Cristiano, tudo bem? Eu já tinha voltado. Tá tudo bem? Tudo bem. Ele falou assim, é o seguinte, nós vamos te dar uma missão. Ai, Você vai Jesus. receber uma semana aí o chefe da urologia da Harvard. Pronto, esse cara veio, o pessoal Adam, até hoje, todas as festas, porque todo congresso americano tem uma festa, aí da Harvard, do John Hopkins, e aí vai, né? Eu sou convidado por quê? Pela acolhida que eu tive aqui, e depois ele me recebeu um mês lá. Agora, meu inglês não é um inglês que possivelmente você já é fluente, né? Não era o melhor inglês, mas é impressionante. Sabe aquele cara cordial? Sim. Amigo, eu desenvolvi meu inglês com ele. Super cordial, pessoa com paciência, adorou o estado do Amazonas, faz uma propaganda disso aqui que vocês não têm noção, e louco para voltar. Mas tudo devido ao quê? Na comunicação. Se você se comunica bem, se você não tem medo e acredita no negócio, talvez seja uma das palavras do momento, né? Propósito. Propósito. Né? E me puxa, Cris, você estava falando sobre isso, é exatamente os lugares onde a gente chega. Quando teve um congresso mundial em Nova York, onde definiram que dia 27 de julho, ia ser o Dia Internacional de Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço. A sociedade brasileira, ela transformou no mês verde, julho verde, que é de cabeça e pescoço. E aí o pessoal me ligou e falou, Jefferson, pô, você mora em Manaus, eu queria uma ajuda sua. Todo mês de julho, no mês de julho eu quero que você vá para rádio, TV e tal. E eu tinha um amigo que era repórter e fez contato e eu saía, eu ia, pô, todo lugar, sentava, falou, olha, eu quero falar sobre isso, comprei uma camisetinha verdinha, mesmo a bichinha tava velhinha, rasgada. E no segundo ano eu fiz a mesma coisa. No terceiro ano, eu recebi uma ligação, e aí, eu até corrigindo, eu recebi uma ligação e falou assim, Jefferson, a gente quer que você seja vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço. Olha. Aí eu falei, pô, professor Antônio, tudo bem? Poxa, lhe agradeço, ele é da Escola Paulista, da Santa Casa, São Paulo. E aí eu falei, professor, tá tudo bem, agora, vamos, acabou, já aceitei, tá? Não pode voltar mais atrás. Por que o senhor me escolheu? Pela forma que você se comunicou, a gente... Trabalho dado, foi trabalho feito, você foi para todas as rádios, bem feito, foi para a TV, você se comunicou muito bem. Então, assim, você tem a cara do que a gente precisa de uma pessoa nova que saiba se comunicar. E aí chega exatamente, concordar 100% com o Cristiano, a comunicação. A escolha foi essa. E às vezes a gente tem esse tipo de atitude. Eu tenho certeza que o Jefferson fez tudo isso sem pensar que lá na frente ele seria... Não, nunca imaginaria. Nunca Mas passou quando dá certo. É quando dá certo. mas assim, quando a gente faz as coisas também, ainda tem Bem isso. feitas, Bem né? feitas, corretas, Coração. de coração. Lá na frente você vai colher coisas boas. Gente, a gente está encaminhando aqui para o encerramento e no final a gente sempre faz 2 perguntas. Como são 2 entrevistados hoje... É uma para cada um. A Marcela pergunta para um e ela vai escolher, que a nossa dama aqui, nossa princesa vai escolher, e eu faço para o outro. Eu tenho que escolher quem? Você Não, escolhe. acho que eles podem... Você escolhe a pergunta e escolhe o Não, eu vou- o perguntado. Faz a eu pergunta, vou- levanta e a gente define aqui. Eu vou Rafa, fazer a pergunta e aí quem se sentir confortável para responder... Confortável e preparado. Jogo de cintura, jogo de cintura da Marcela, não quis deixar ninguém sair a jogo. Boa. Gostei. Educada, educação. Assim, para quem quiser responder, o que a gente... O que você finge que não faz, mas faz. Não, acho que a pessoa, de modo geral, né? Sim. Todo mundo. O que todo mundo finge que não faz, mas faz. Assim, eu posso... Por favor. Depois eu acho que você deve comentar também. Uma coisa que eu finjo que não faço e faço naturalmente é ensinar. Se tem uma coisa que eu gosto, é transmitir conhecimento. Entendeu? Talvez o pilar, né, Jefferson, da nossa amizade tenha sido isso aí.
Sabe? Porque tem gente que, quando você vê que você está com conhecimento estratégico que vai fazer muita diferença na sua vida, você fala, pô, vou guardar para mim, não vou passar isso para frente. Eu sou totalmente o contrário. Tanto é que eu fui chamado de bobo, muitas vezes, ou besta, né? Porque o pessoal fala, rapaz, deixa de ser besta, ficar passando um negócio de graça assim. Fiquei sendo todo lugar. Exatamente. Faço com a naturalidade do mundo. E eu vou te falar, eu só ganhei fazendo isso. Que bom, meu irmão. Não, o que eu posso, se puder responder rapidinho, é o Pode, seguinte, claro. eu Fica à lidero vontade. sem liderar. Na realidade, eu lidero Isso. pelo exemplo. Eu sou a pessoa que é o seguinte, se a coisa tem que ser fazer, eu vejo que minha secretária, minha assistente, alguém não sabe fazer, eu vou lá e faço. E mostro que isso é uma liderança tremenda, porque as pessoas te respeitam porque você está ali. E na Isso. hora que a coisa não der preparado. certo, é a hora que não for. Tem até um ditado, né? As palavras convencem, o exemplo arrasta, né? É, exatamente. Cara, que legal. Gente, a história de vida de vocês e todos, a gente fica aqui, o programa ia... Foram 2 horas, aqui tá... Eu falei, e olha que hoje o Cris está contido. Não sei o que aconteceu com ele, mas hoje ele está contido. Ah, vocês estão em casa. Gente, e a nossa segunda pergunta que a gente sempre faz é o seguinte: o que faz vocês... como a gente já estão os dois respondendo também, não tem problema nenhum. O que faz vocês verdadeiramente felizes? Uma coisa simples, mas que te faz... E faz também você, Jefferson... Cara, não pode faltar isso aqui, que isso aqui é, é o meu norte de felicidade. Isso. Pode ir. Não, pode ir. Olha só, para mim é a família. Eu entendi que assim, a gente tem que entender o que nos reenergiza, tá? E eu brinco dizendo que para mim trabalhar sexta-feira até meio-dia, depois você não fica nem mais rico, nem mais pobre, vai ficar mais pé da vida. Mas por quê? Porque eu entendi que se eu sexta-feira eu vou ali, levo minha filha para a ginástica artística dela, fico com ela, sento com minha esposa, tomo um vinho, passo sábado, eu gosto de pedalar, malhar com meu filho, eu aprendi. Depois a história vai. Ele que me puxou o horário, a orelha, fala assim, cara, vai malhar que você tá muito seco, tá precisando. Então, assim, eu entendi que se eu passo esse final de semana desse jeito com meus filhos, segunda-feira o TDAH vai rodar e eu vou conseguir bem. Então, assim, a família realmente é a base para mim. Ótimo. Eu vou concordar com o Jefferson, mas para não ser repetitivo, eu acho que nós aqui talvez tenhamos a mesma base, né? E a família realmente é a base de tudo. Mas assim, eu vou voltar a falar do propósito. Sim. É você acreditar que você veio com uma missão, que você está fazendo muito bem, ou se esforçando ao máximo para fazê-la bem e que está dando certo. Então hoje é isso que me faz feliz. Então é realmente ter um propósito muito bem definido, acreditar que aquilo está dando certo e que eu estou beneficiando muitas pessoas. Então, para mim, isso aí que me deixa feliz. E acordo com aquela energia de trabalhar e vencer todo dia. E que continue dividindo com a gente, meu amigo. Gente, obrigado, viu, de coração, vocês terem aceito o convite de vir aqui conosco. Vocês são irmãos, são parceiros. Obrigado. E a casa tá aberta aqui, cara. A hora que vocês quiserem conversar sobre saúde, quiserem conversar sobre empreendedorismo, sobre urologia, pra gente tirar dúvida, sobre cabeça e pescoço, oncologia, cara, a casa é de vocês. Eu já deixo aqui. Já me autoconvido. Eu acho que o homem hoje está precisando de atitudes, iniciativas como essa aqui, para o quê? Se cuidar mais. Eu vou puxar aqui uma estatística do IBGE que é interessante. As mulheres vivem 7 anos a mais que nós, homens, porque elas se cuidam mais. Acho que se a gente fizesse um podcast falando de saúde masculina, e falando de hormônio, falando de próstata, entendeu? Falando no geral das novidades que tem, acho que seria muito bacana. Bora, então. Dá um ibope. Dá ou não dá? A gente só falou só de testosterona, deu mais de 40 mil já, meu amigo. Agora Só uma coisa. Já estão convidados, cara. Pô, eu fiquei feliz, Cris. Eu tava até falando aqui. Eu achava que, assim, vamos lá, eu tava bem gordinho, né? Tava com 108 quilos. Modesta, bem gordinho. E aí, com a ajuda da Isoldinha também, Isso, tudo, a sim. gente foi trabalhando nesse processo e tal. E aí eu fui lá com o Cris, e aí o Cris, cara, olha como mudou aqui o resultado dos teus hormônios. O que foi? Isso. Tá? E não tinha nenhuma suplementação. Isso mesmo. Alimentação, da Isoldinha passou. Atividade física que eu voltei a fazer com mais contundência. Então, assim, às vezes é você ter um quadro geral de saúde que o homem tem que ter e ver o espectro amplo. Exatamente. Às vezes a gente Mas- só se preocupa com algo específico e porque tu tá doente daquilo. Não, e é como o doutor tá falando, isso é verdadeiro.
que os homens se cuidam bem menos. Muito menos. Nós mulheres que a gente precisa, né? Tem um professor na UEA, o Ranieri, que ele fala, cara, eu tô preocupado, que ele é um administrador público já, um notável até. Isso. Ele fala, eu fico vendo assim, hoje tem, e nada contra, eu acho que tem que ter mesmo, um hospital para tratar questões das mulheres, sempre tem. Isso. Né? Agora, os homens morrem mais, e ele começou a puxar essa estatística. Eles se cuidam menos, até porque tem toda uma questão de tabu, de machismo, que a gente tem que... Sim, E falta de sempre. acesso também. E falta de acesso e tal. E a gente não vê uma criação de política pública com contundência mesmo para isso. Eu vou dar um exemplo simples. Meu maior número de pacientes, 90% são mulheres, então eu atendo de manhã e tarde, tudo bem. Eu tenho certeza, esse aqui atende de noite. É o maior número de pacientes de noite. Por quê? Porque o homem ele está trabalhando durante o dia todo. Ele não 90% quer... do meu público É homem, e o cara não quer perder o trabalho. Ele é o gestor, ele é... Então, assim, para ele, o melhor horário é o horário que seja mais tarde. Então, quando a gente vai pensar em políticas públicas, eu tenho que tratar diferente os diferentes. Você Exatamente. quer atender melhor Verdade. o homem? Pra poder ter equidade, Atende né? à noite. Atende Isso. à noite. Equidade, o conceito de equidade é esse, né? Terceiro turno. Terceiro turno. É isso. Gente, vai ter mais um programa, né? Tô dentro. Meus amigos, obrigado a todos. Obrigado a vocês pela audiência. Não esqueçam de comentar, de compartilhar, de divulgar. Que aqui a gente está falando sobre coisas importantes, Isso. informações relevantes. E, poxa, a vinda de vocês aqui foi fantástica, viu? Fantástica. Obrigado, gente. De coração. Obrigada, gente. Obrigado também. Obrigado. Até a próxima, né? Até a próxima, gente. Valeu, valeu, pessoal.